Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. E se ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 2 de fevereiro. Sim, a nossa quartou de Clash Bet, a famosa quarta-feira. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possa estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Chegando aqui, tropa, na nossa lista de opções de palpite de futebol para esta quarta-feira, vamos estar iniciando pela América Central e do Norte, qualificação para a Copa do Mundo já deste ano, entre Estados Unidos versus Honduras, com início às 21h30. É o seguinte, a equipe dos Estados Unidos é o segundo colocado na tabela, em 10 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 13 gols marcados, 7 gols sofridos, enfrenta a equipe do Honduras, que é o último colocado na tabela, com os mesmos 10 jogos disputados, 3 pontos conquistados, 19 gols marcados e apenas 19 gols sofridos, 5 gols marcados, 19 gols sofridos, para deixar bem claro. Jogando em casa, a equipe dos Estados Unidos é o segundo colocado novamente no ranking, em 5 jogos disputados, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 8 gols marcados, 2 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Já a equipe do Honduras como visitante, em 4 jogos, 2 pontos conquistados, nenhuma vitória, 2 derrotas e 2 empates, 2 gols marcados, 6 gols sofridos. É uma equipe decepcionante, a equipe do Honduras atuando como visitante e como mandante também. Os últimos confrontos entre eles, em 9 dos últimos 10 confrontos aí, saiu menos que 5 cartões em seus jogos. A equipe dos Estados Unidos está a 7 jogos sem derrotas diante do Honduras. E o Honduras sofreu gols em 14 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe dos Estados Unidos, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 4 dos 5, foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9, saiu menos que 5 cartões. Em 5 de 5, saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Honduras, individualmente, vem de 7 derrotas consecutivas aí. Vem a 13 jogos sem saber o que é vencer. Sofreu gol nos últimos 7 jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 dos últimos 7 jogos perdeu o primeiro tempo. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. E em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, é um duelo que a equipe dos Estados Unidos está aí 4 pontos de desvantagem do líder Canadá. Inclusive, perdeu o último confronto recentemente para o próprio Canadá. Vai entrar para esta partida para conseguir uma vitória e tentar aí se aproximar um pouco mais da equipe do Canadá. E a equipe do Honduras não tem muito o que fazer. Está muito complicado aí, talvez nem consiga mais a classificação entre os melhores 4 colocados. Então, para essa partida, vamos acreditar aí numa vitória da equipe dos Estados Unidos, apesar que a odd é baixíssima, uma odd aí muito baixíssima. Então, podemos, quem sabe, pegar aí já os Estados Unidos para vencer ao intervalo. E a probabilidade 2-0 casa. Continuando, esse jogo do Canadá aqui deixamos de fora, mas voltarei nele no final do vídeo. Então, continuando, vamos para a Primeira Liga de Portugal, o jogo do Benfica versus Gil Vicente. A equipe do Benfica vem na tabela na terceira colocação. Esse jogo tem início às 16 horas. E o Benfica, em 19 jogos aí, somou 44 pontos, 52 gols marcados, 16 gols sofridos. Tem um dos melhores ataques da competição, ficando atrás apenas do líder FC Porto. E enfrenta o Gil Vicente, que é quinto colocado na tabela, com os mesmos 19 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 28 gols marcados e 21 gols sofridos, atua aí na quinta colocação. É um duelo interessante, é um duelo do terceiro versus quinto colocado, mas a pontuação é gigantesca.
Atuando em casa, a equipe do Benfica atua na quarta colocação, em 9 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 24 gols marcados, 9 gols sofridos. Enfrenta o Gil Vicente, que atuando como mandante é o sexto colocado no ranking, em 9 jogos disputados, 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Lembrando que o Benfica venceu 6, empatou 1 e perdeu 1, atuando em casa, tem um bom ataque ofensivo. Então, entre essas e outras, não temos muito o que falar, apesar que nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5, saiu menos que 3 gols na partida. O Benfica foi a primeira equipe a marcar gols em 9 dos últimos 10 jogos e o Gil Vicente sofreu nos últimos 16 confrontos. Então, é muita coisa, já é freguês e em duelos individuais. A equipe do Benfica, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols, foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. Em 7 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 4,5 cartões. E em 5 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Gil Vicente vem aí há 4 jogos sem saber o que é derrotas. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 10 saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto entre eles, o Benfica venceu com um placar de 2-0. Não tem muito mistério para esta partida. A equipe do Benfica precisa pontuar. Está atualmente aí com 12 pontos de desvantagem para o líder FC Porto e está aí a 3 pontos da vice-liderança, que é do Sporting. Apesar que o Sporting ainda vai entrar em campo, então pode aumentar a diferença. Para essa partida não temos muito o que falar. Um dos melhores ataques da competição, atrás apenas do FC Porto, e também uma das melhores defesas, enfrenta uma equipe que sofre bastante gol, que é a equipe do Gil Vicente. Então vamos acreditar na vitória do Benfica e a probabilidade 2-1 casa. Belenenses versus Sporting de Portugal, com início às 17h45. A equipe do Sporting vem na segunda colocação, mas como é regra, o mando de campo é do Belenenses, 18º colocado, 19 jogos disputados, 12 pontos conquistados, 11 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta o vice-líder Sporting, que em 19 jogos disputados, 47 pontos conquistados, 35 gols marcados, 12 gols sofridos. Claro, não é uma equipe que tem um dos melhores ataques da competição, mas é uma equipe que tem a melhor defesa da competição. Se trata do Sporting, que sofreu apenas 12 gols e construiu aí 47 pontos. Atuando em casa, o Belenenses não muda muita coisa, fica lá na última colocação, em 9 jogos, apenas 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 8 gols marcados, 20 gols sofridos, 8 pontos conquistados. É uma equipe terrível aí, atuando em seus domínios. E o Sporting de Portugal, em 9 jogos disputados com o visitante, 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, 18 gols marcados, 7 gols sofridos, 22 pontos conquistados. É o seguinte, a equipe do Sporting está a 9 pontos do líder FC Porto. Caso consiga uma vitória, pode diminuir a distância para apenas 6 pontos. Então vai partir para cima, tem total condições de vencer essa partida, já que nos últimos duelos individuais e nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca, em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões e menos que 11 escanteio aí na partida. Agora a equipe do Belenenses vem sofrendo gol há 20 jogos diante do Sporting. E o Sporting vem a 12 jogos sem perder diante do Belenenses. Em 6 dos últimos 8 foi a primeira equipe a marcar. Venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Belenenses vem a 3 jogos sem vencer. Vem a 12 jogos sofrendo gol. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 6 dos últimos 7 saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Sporting sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 8 dos últimos 9 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 dos últimos 8 saiu ambos marca e menos que 11 escanteio. Em 7 dos últimos 7 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Não preciso nem comentar que a equipe do Sporting é total favorita. Joga contra uma equipe terrível, tanto atuando em casa quanto fora de casa.
tem um dos piores ataques, ou o pior ataque da competição, a pior defesa da competição, não vai conseguir peitar a equipe do Sporting, que vem na vice-liderança, tem uma boa defesa e consegue marcar os seus golzinhos quando é necessário. Então, lembrando que a equipe do Sporting sofreu uma derrota aí no clássico, perdeu para a equipe do Braga em casa, mas se recuperou vencendo o Santa Clara e venceu o Sporting também no clássico. É uma equipe que vem marcando e sofrendo muitos gols. Vamos deixar duas boas opções para esta partida. A primeira será o jogo de Sporting para vencer, numa tipo segura. E a outra opção aí seria o jogo de over 1,5 ou acrescentando até mesmo um over 2,5, probabilidade 3-0 fora. Continuando, vamos agora para a Bélgica Liga Pro, o jogo aí do Kortrijk versus a equipe do Antwerp. Tem início aí às 14h45 esse jogo. A equipe do Kortrijk é uma equipe que vem na nona colocação, em 24 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 30 gols marcados, 27 gols sofridos. Enfrenta o terceiro colocado na competição, que em 24 jogos disputados, 47 pontos conquistados, 44 gols marcados, 26 gols sofridos. E atuando como mandante, a equipe do Kortrijk é uma equipe que é o 10º colocado em 11 jogos disputados, 16 pontos conquistados, 13 gols marcados e 12 gols sofridos. Conseguiu uma meta aí de 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Enfrenta a equipe do Antwerp, que atua muito bem como visitante, é o quarto colocado no ranking, em 12 jogos disputados, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 19 gols marcados, 13 gols sofridos, 23 pontos conquistados. E vale lembrar que nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10, saiu menos que 5 cartões para essas equipes, e a equipe do Antwerp sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Kortrijk vem aí a 5 jogos sem saber o que é vitórias. Em 5 jogos sofreu gol. Em 5 dos últimos 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio na partida. Já a equipe do Antwerp vem a 6 jogos sem vitórias. Aliás, sem derrotas. Está invicto aí. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 saiu menos que 10,5 escanteio. Último confronto, o Kortrijk venceu fora de casa e em casa a equipe do Antwerp venceu. É um jogo interessante, a equipe do Antwerp é o terceiro colocado, caso consiga uma vitória pode até assumir a vice-liderança e ficar um pouco mais próximo do líder União. Então, para essa partida, vamos acreditar na vitória fora com empate, famoso chance dupla, e a probabilidade seria o 2-1 fora. Vamos aproveitar o mau momento da equipe da casa. Saindo da Bélgica e indo para a Escócia, vamos agora para o jogo do Celtic versus Rangers. É um clássico, tem início às 16h45, um clássico muito interessante. A equipe do Celtic vem na segunda colocação em 23 jogos disputados, 54 pontos conquistados, 47 gols marcados, 3 gols sofridos. Tem a melhor defesa da competição e o segundo melhor ataque. Enfrenta o líder do campeonato, primeiro colocado em 23 jogos, 56 pontos conquistados, 48 gols marcados, 18 gols sofridos. Sim, a equipe do Rangers tem o melhor ataque da competição por diferença de um gol diante da equipe do Celtic e tem a segunda melhor defesa da competição. Mas atuando em casa, a equipe do Celtic continua na vice-liderança em 11 jogos disputados, 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, juntamente com a equipe do Rangers. 25 gols marcados, 2 gols sofridos, é uma equipe fantástica que quase não sofre gol atuando em casa, 29 pontos conquistados. Lembrando que tem um jogo a menos atuando em casa, que se trata deste aqui, por isso que o Rangers está na liderança no ranking dos mandantes. Agora, no ranking dos visitantes, a equipe do Rangers continua na liderança. Em 11 jogos disputados, 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 25 gols marcados em 11 gols sofridos, 26 pontos conquistados, ou seja, uma equipe faz bastante gols atuando em casa e a outra também faz maravilha fora de casa.
Em duelos individuais ou nos últimos confrontos, em 5 dos últimos 6 confrontos entre eles, saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. Mostra ser duelos equilibrados. A equipe do Celtic vem sofrendo gol há 7 partidas e a equipe do Rangers vem de 3 vitórias diante do Celtic, vem a 7 jogos sem perder e foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. Lembrando que em duelos individuais, ambas as equipes aí vêm a 13 jogos sem saber o que é perder. O Celtic vem de 5 vitórias, nos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, em 8 de 9 saiu mais que 10.5 escanteio. Já a equipe do Rangers, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 10, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. Último confronto entre eles. Vamos dar uma reavaliada aqui. Foi 1-0 para a equipe do Rangers atuando em casa e voltando para a classificação. Se trata apenas de 2 pontos de desvantagem a equipe do Celtic e apenas um gol de desvantagem que a equipe do Rangers tem para a equipe do Celtic. Então, o Rangers é o atual líder, mas tem total condições de perder essa liderança para o Celtic, que o Celtic é uma equipe fortíssima, atuando como mandante, mas também a equipe do Rangers é uma equipe que dá gosto de ver jogar atuando em plenos domínio. Mas é um clássico, é um poder decisivo em campo, apesar que nos últimos confrontos é confronto de poucos gols. Vamos acreditar nessa partida em duelo de gols. Vamos acreditar nesse jogo aí de ambas as equipes marcam e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, vamos para o jogo do Raio Vallecano versus a equipe do Mallorca da Espanha Copa do Rei, com início às 16 horas. Infelizmente, não temos tabela para demonstrar nesta partida por se tratar de um jogo Copa. Vamos direto ao ponto. Ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu aí mais que 4.5 cartões em seus jogos. O Raio Vallecano foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos rivais. E a equipe do Mallorca sofreu gol em 7 oportunidades diante do Raio Vallecano. Em duelos individuais, ambas as equipes em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteios em seus jogos. O Raio Vallecano sofreu gol em 3 oportunidades. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols e foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5 jogos. Lembrando que o Mallorca sofreu gol em 6 oportunidades. Em 5 das 7 oportunidades saiu mais que 2.5 gols. Em 5 das 6 oportunidades foi a primeira equipe a sofrer. Último confronto, o Raio Vallecano ganhou de 3-1. Então, para esta partida, a equipe do Raio Vallecano é favorita, em minha opinião. Tem um elenco mais qualificado do que a equipe do Mallorca. Então, tem total condições de vencer essa partida, mas vamos deixar uma dica com segurança, logicamente. Vamos acreditar nesse casa com empate e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para uns jogos aqui dos campeonatos estaduais. Se tratando do Campeonato Carioca, o jogo do Flamengo versus Boa Vista abaixou a odd aí do Flamengo, estava pagando uma odd até superior, mas na classificação o Flamengo vem aí com 4 pontos conquistados nas 2 primeiras rodadas, enfrenta o Boa Vista que vem com 2 pontos nas 2 primeiras rodadas. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 dos últimos 10 saiu menos que 4.5 cartões. O Flamengo vem a 16 jogos sem saber o que é perder para o Boa Vista. Foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. E o Boa Vista sofreu gol em 11 oportunidades. E em duelos individuais, a equipe do Flamengo, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 8 jogos, saiu mais que 4.5 cartões. O Boa Vista vem a 3 jogos sem vencer, sofreu gol nas 3 oportunidades. Nos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. E em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a sofrer na partida. O último confronto foi até interessante, foi 1-1, mas trazendo por si, a equipe do Flamengo é total favorita para vencer essa partida. Nos últimos 5 jogos atuando em casa, apenas 2 não bateu o over 2,5. Então, para esta partida, vamos fugir um pouco do over 2,5, apesar
que acredito que tem grande possibilidade, vamos ficar numa vitória do Flamengo a um intervalo e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para o Campeonato Mineiro, um clássico entre Cruzeiro versus América Mineiro, com início às 21h30. Os primeiros jogos, as primeiras duas partidas de Cruzeiro e América Mineiro. O América perdeu o primeiro jogo, se recuperou no segundo e o Cruzeiro vem com 2 vitórias consecutivas, tanto é que é o líder do campeonato e ainda não sofreu gols. Mas nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambas as equipes marcam. A equipe do Cruzeiro sofreu gol nos últimos 6 jogos diante do América. E o América vem de 3 vitórias diante do Cruzeiro. Em duelos individuais, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. A equipe do Cruzeiro vem a 4 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gols. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 10,5 escanteio. O último confronto foi 3-1 para o América Mineiro, lembrando que o América Mineiro é Série A e a equipe do Cruzeiro é Série B. Está tentando voltar aí para a elite, já que o Ronaldo Fenômeno é o líder majoritário, dono aí da equipe do Cruzeiro. Mas acredito que isso nem irá influenciar muito quando a bola começa a rolar. Mas não iremos acreditar em probabilidade, apesar que o Cruzeiro vem numa crescente, apesar que pegou times inferiores tecnicamente. Vamos acreditar nesse jogo aí de over 1,5 e até puxaria para o ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 jogo. Tem outro jogo interessante, que é esse jogo aqui do América Mineiro, mas quando deixamos aqui o jogo do América Mineiro na partida anterior, o Atlético Mineiro, ele decepcionou diante do Vila Nova de Minas Gerais. Mas acredito que o América deve ir com o time misto, misturado com o titular, como foi na outra partida. Se trata do Uberlândia versus Atlético Mineiro, com início às 19h30. O América tem 4, aliás, o Atlético Mineiro tem 4 pontos conquistados. Esse América ficou na cabeça aí em tropa. Não para de falar América, mas o Atlético tem 4 pontos conquistados, é o terceiro colocado, tem total condições, caso o clássico dê empate, de assumir a liderança. Então, a equipe do Uberlândia não vai conseguir segurar o ímpeto da equipe do Atlético Mineiro, já que em 5 dos últimos 7 jogos saiu aí menos que 5 cartões. A equipe do Uberlândia sofreu gol em 7 oportunidades. O Atlético Mineiro vem de 7 vitórias diante dessa equipe, vem a 5 jogos sem sofrer gols e foi a primeira equipe a marcar em 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Uberlândia sofreu gol em 5 oportunidades, em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols, em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer e também saiu mais que 4,5 cartões. Já a equipe do Galo vem sem derrotas a 4 partidas, em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambas as equipes marcam. Aqui não tem muito mistério. Vamos acreditar na vitória do Galo. Galo para vencer. E a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora para o jogo do Campeonato Pernambucano. Retrô vs Sport Recife. Com início às 20h30. A equipe do Sport é o atual líder, 3 pontos conquistados, mas lembrando que o Náutico entrou em campo após a gravação deste vídeo, que temos que gravar antes para poder entrar ao ar. Mas o Náutico entrou em campo, caso consiga uma vitória, o Náutico já é o líder novamente, e o Sport vai entrar em campo em busca dessa liderança novamente. Tem o melhor ataque da competição, porque meteu essa goleada elástica e histórica no 7 de setembro, e teve um jogo aí no meio de semana que o Sport venceu o clássico dos clássicos, venceu o Náutico com um placar de 3-2. Mas pela Copa do Nordeste, aqui é pernambucano, já é outra fase. Não irei acreditar em probabilidade, mesmo apesar que o Sport é o favorito para vencer o Retrô. Vamos reavaliar aqui os últimos confrontos entre eles. A equipe do Retrô sofreu gol nos últimos 6 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Ambas as equipes marcaram nos últimos 6 jogos. A equipe do Retrô foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 6 jogos. Em 8 dos últimos 10 jogos
saiu mais que 4,5 cartões. E a equipe do Sport, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols em seus jogos. Ou seja, os últimos confrontos entre eles mostra ser bastante under. Foi 1-0 para o Sport e o outro acabou empatado em 1-1. Mas lembrando que o Retrô estreou o primeiro jogo, venceu o Caruaru City, se eu não me engano, venceu por placar de 2-1. E o Sport venceu também. Mas aqui se trata de uma equipe favorita, que é a equipe do Sport, mesmo atuando fora de seus domínios, tem total condições de vencer. Entre essas e outras, o Sport é o favorito, mas não iremos em probabilidade. Vamos ficar na linha de over 1,5, podendo até acrescentar a linha de over 2,5. Probabilidade 3-1 jogo. Continuando, vamos agora para a Copa do Nordeste. O jogo do Atlético Alagoinhas versus CRB, início às 19h30. Na tabela, a equipe do Alagoinhas só construiu 1 ponto, claro, só disputou um jogo na competição, e o CRB, 3 pontos, venceu o Sport na primeira rodada. Nos últimos confrontos entre eles, não temos. Em duelos individuais, a equipe do Alagoinha vem a 3 jogos sem vitórias, sofreu gol em 5 jogos, foi a primeira equipe a sofrer em 4 dos últimos 5 jogos, em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões, e a equipe do CRB vem a 3 jogos sem perder, foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos e saiu menos que 5 cartões em 5 dos últimos 7 jogos. Claro que a equipe do Alagoinha costuma dificultar a vida dos seus adversários quando se fala no fator campo. Só para vocês terem uma noção, essa equipe do Alagoinha atuando em casa, nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, e o CRB vem de 4 derrotas e 1 empate atuando como visitante, uma fase desastrosa. Vamos acreditar aí nessa partida, no jogo de over 1,5 e a probabilidade 1-1 jogo. Continuando, Floresta versus Fortaleza, início às 21h30. Na classificação, Fortaleza é o líder, meteu uma goleada elástica no Souza, 5-0. E o Floresta empatou com a equipe do Globo, um placar de 1-1, e é o 5º colocado. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gol e saiu também o ambos marca. A equipe do Floresta sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Fortaleza vem a 3 jogos de vitórias, sofreu gol em 5 deles. E em duelos individuais, a equipe do Floresta vem sem derrotas a 4 partidas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols. E a equipe do Fortaleza FC, em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. E nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. Venceu o último confronto com um placar de 2-1. Lembrando que a equipe do Floresta não consegue jogar bem atuando em plenos domínio. Só para vocês, a equipe do Floresta, nos últimos 11 jogos, atuando como mandante, ele vem aí de 6 empates e 5 derrotas. Não consegue vencer nas últimas 11 partidas. Claro que a equipe do Fortaleza também é uma equipe que não vem atuando bem como visitante. Vem aí somando 6 derrotas consecutivas, mas tem tudo para se recuperar. Tem um elenco mais qualificado. Venceu os últimos 2 jogos, claro, atuando em casa. Mas a equipe do Floresta é uma equipe que vem invicta aí há bastante partida. Ele soma 7 empates e 2 vitórias, 9 jogos de invencibilidade, mas não se ganha em casa. Então, pode conseguir um empate contra o Fortaleza? Pode. Mas nos últimos confrontos histórico, duelos, não mostra isso. Vamos acreditar nessa partida em 2 oportunidades. A primeira será o jogo de over 1,5 e a segunda será o Fortaleza para vencer, probabilidade 3-1 fora. Último jogo, lembrando que irei retornar naquele jogo lá de cima ainda. Vamos aqui para o jogo do Apollo Sminis versus PAOK pela Liga da Grécia. Início às 16h30, a equipe do Smilny vem na 14ª colocação em 18 jogos disputados, 9 pontos conquistados, 7 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta a equipe do PAOK, que vem na 2ª colocação em 19 jogos disputados, 38 pontos conquistados, 41 gols marcados, 21 gols sofridos, tem um saldo positivo de 20.
Ou seja, atuando em casa, a equipe do Ismini é o 13º colocado em 9 jogos disputados, uma vitória, 5 empates e 3 derrotas, 4 gols marcados, 9 gols sofridos, 8 pontos conquistados. O PAOK, como visitante, vem na 3ª colocação em 9 jogos disputados, 6 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, 20 gols marcados, 10 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6 saiu mais que 2,5 gols, em 4 dos últimos 5 saiu ambos marca, em 5 dos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Apollo sofreu gol nos últimos 6 jogos, o PAOK vem a 11 jogos sem perder para essa equipe do Sminis. Sofreu gol em 4 jogos, foi a primeira equipe a marcar em 6 jogos, venceu o primeiro tempo em 5 dos 6 jogos, e agora em duelos individuais, a equipe do Smini vem com 3 jogos de derrotas, vem a 12 jogos sem vitórias, vem a 6 jogos sem marcar gols, vem aí em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 3 gols em 6 jogos, em 4 dos últimos 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 8 dos últimos 9 saiu menos que 11 escanteio. O PAOK vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas, em 5 dos últimos 6 foi a primeira equipe a marcar, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, o PAOK venceu a partida. Ou seja, retornando um pouco para a classificação, teve um clássico no meio da semana e o PAOK conseguiu aí surpreender a equipe do Olympiacos. Vem com moral para esta partida, sim, vem com total moral. Foi empate, mas conseguiu parar o Olympiacos aos 47 pontos. É total favorito, enfrenta a equipe do Smini, que não vem numa boa fase, vem a mais de 10 jogos sem saber o que é vitória, enfrenta o PAOK empolgado, já que nos últimos 5 confrontos venceu 4 e empatou 1. Tem total condições de conseguir mais uma vitória nessa partida. Vamos acreditar na vitória da equipe do PAOK, ou também um jogo de over 1,5 pegaria muito bem. Probabilidade 3-1 fora. Bom, tropa, aparentemente essas são as dicas. Lembrando que prometi dar um retorno no jogo lá de cima. Vamos retornar lá. Eu não me falho a memória. Foi até o jogo aqui do ex-Salvador versus a equipe do Canadá. Vamos dar um retorno aqui. Esse jogo tem início às 23 horas. A equipe do ex-Salvador vem na 6ª colocação em 10 jogos disputados, 9 pontos conquistados, 6 gols marcados, 11 gols sofridos. O Canadá, sabemos, e já mencionei aqui várias vezes, em qualquer momento do vídeo aqui, que ele é o líder da competição em 10 jogos, 22 pontos conquistados, 17 gols marcados, 5 gols sofridos. Fato, ainda não perdeu na competição, atuando em casa, a equipe do ex-Salvador, em 5 jogos, uma vitória, 3 empates e uma derrota, apenas 2 gols marcados, 3 gols sofridos, isso é muito pouco para uma equipe, 6 pontos conquistados. Como visitante, a equipe do Canadá é o segundo colocado em 4 jogos disputados, uma vitória, 3 empates e nenhuma derrota, 4 gols marcados, 2 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Retornando para a classificação e saindo novamente, nos últimos confrontos entre eles, para ambas as equipes saiu menos que 5 cartões. Em duelos individuais, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. Em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a sofrer. Em 7 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. A equipe do Canadá vem de 5 vitórias consecutivas, vem a 10 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols e mais que 4,5 cartões. Em 4 dos últimos 5, foi a primeira equipe a marcar. Último confronto, o Canadá venceu. E o antepenúltimo, o ex-Salvador, venceu em casa um placar de 1-0. Então, essa partida é uma partida que o Canadá quer aumentar a sua distância de 4 para, quem sabe, aí 7 pontos diante da equipe dos Estados Unidos. É uma equipe que vem de 3 empates e apenas uma vitória como visitante, essa equipe do Canadá. Por isso, vamos ficar aí naquela segurança fora com empate. Probabilidade 1-0 fora. Bom, tropa, agora fechando, essas são as dicas.
Fica agora com nossos bilhetes prontos. Claro, chegou até esse momento do nosso vídeo, compartilha para geral e deixa o like para estar fortalecendo após o bilhete pronto. Partiu o bilhete pronto. Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro bilhete pronto, vamos acreditar aí na vitória do Sporting de Portugal para vencer. Vamos acreditar na vitória do PAOK e vamos acreditar na vitória do Fortaleza. Fizemos uma simulação com R$100, dando retornos potenciais de R$250. E o nosso segundo bilhete pronto, vamos acreditar aí na vitória da equipe do Sport Clube do Recife. Fizemos uma simulação com R$100, dando retornos potenciais aí de R$205. Maravilha? Então, tropa, esses foram os nossos bilhetes prontos. Espero que tenha gostado. Espero que seja transformado em greens. Até a próxima e partiu!